Este quadro que nós dedicamos aqui na igreja significa, chama O que a Bíblia diz, mas a pergunta que foi feita não tem como ser respondida pelas escrituras mesmo, né? Mas é uma boa pergunta, especialmente para mim que estava pelo menos encabeçando este projeto, né? A pergunta é como surgiu a ideia de iniciar a IBI, a igreja, deste canal aqui do YouTube, e quais são os princípios, as filosofias, o que norteou o início da igreja e o seu funcionamento. Bom, há 8 anos, nós completamos em janeiro agora de 2024, 8 anos. Então, na verdade, há 9 anos e meio, 10 anos, alguma coisa assim, nós estávamos voltando do seminário onde estudamos, eu e minha esposa, e fizemos ali o bacharel, trabalhamos também um tempo de experiência ali no seminário, lá no Palavra da Vida em Atibaia, um seminário que temos muita gratidão, muito carinho, muito amor. E quando voltamos aqui para Ribeirão, para a igreja que nos enviou para o seminário, voltamos para passar um tempo limitado, um tempo de 3 anos, porque o nosso projeto mesmo, a nossa ideia ministerial era voltarmos para o Palavra da Vida e ministrarmos aulas lá. Como Palavra da Vida é um seminário integral, nós tínhamos que morar lá como os professores de fato o fazem. Então já estava acordado com o reitor do seminário e com o Elder Cardim na época e com nosso líder aqui em Ribeirão Preto, de que iríamos ficar 3 anos numa experiência ministerial prática numa igreja para então voltarmos para a Palavra da Vida. E neste meio tempo, nós acabamos abraçando este projeto mesmo que Deus colocou em nossas mãos. Não estava nos nossos planos, embora era uma das estratégias de crescimento da igreja que nós fazemos parte aqui em Ribeirão Preto. Então, quando nós voltamos do seminário, nós conversamos com a liderança e instituímos aqui grupos nas casas de oração que não tinham, e o grupo que crescesse muito, que começasse a desenvolver e tudo mais, e é normal vir visitas e tudo mais nesses grupos, nós olharíamos com carinho para um ponto de pregação, para uma congregação e quem sabe uma igreja futura. E o grupo que funcionava na minha casa, no apartamento onde eu morava, que é exatamente do lado oposto na cidade, nos 2 extremos da cidade, este grupo cresceu tanto com pessoas que evangelizamos, se converteram lá com a gente. O primeiro casal que evangelizamos se converteu lá conosco e batizou com a gente, está ainda hoje fazendo parte da Igreja Bíblica dos Irmãos, está desde o começo ali com a gente, antes de ser igreja mesmo. E outros casais que às vezes estavam desigrejados, buscando algo assim, acabou se reunindo ali com a gente. Enfim, com o crescimento disso, nós começamos a olhar com carinho realmente para esta possibilidade, que antes estava realmente oculta para nós, nem imaginávamos algo assim. Paralelamente a isso, um grande amigo, o Vinícius, que começou a igreja aqui juntamente comigo, ele liderou um grupo de estudo na clínica onde ele trabalhava, ele é dentista, e tinha um grupo de estudo ali bíblico e eu ia lá participar também de sexta-noite. Bom, enfim, com a junção desses 2 grupos, um grupo que funcionava na minha casa, outro grupo que funcionava ali na clínica, nós tínhamos então um quórum inicial ali de umas 15 pessoas, basicamente de recém-convertidos, pessoas estudando a palavra, e eu e ele e as esposas de crentes mais velhos. E conversamos então com a nossa liderança, ficamos um tempo nos reunindo de sábado para continuarmos as nossas responsabilidades lá na igreja que fazíamos parte, e então, depois de um tempo assim, começamos a nos reunir de domingo, e finalmente, há 8 anos, a igreja foi emancipada, e hoje temos uma liderança própria, um lugar que é alugado, mas é um lugar nosso próprio, e graças a Deus a igreja tem caminhado bem, apesar de nós, mas com a graça de Deus. Então, com isso, claro, aquele plano que tínhamos no começo foi pelo menos adiado, e Deus está nos levando aí, então, para focar agora, neste momento, mais no pastoreio mesmo da igreja.
Como a Igreja Bíblica dos Irmãos faz parte do movimento dos irmãos, o movimento dos irmãos tem uma característica de ser composto de igrejas independentes. Nós temos muitos valores que nos unem como igrejas locais, mas as igrejas são independentes. E como elas são independentes, elas acabam ganhando um pouco a cara dos seus líderes ou dos seus membros. Então, existem diversas manifestações, né, como igreja, nas igrejas dos irmãos, ou conhecidas também como casa de oração em alguns lugares, ou igreja evangélica, cristã evangélica, enfim, tem alguns nomes aí pelo Brasil, mas todas fazemos parte do movimento dos irmãos. Então, é claro, como nós iniciamos aqui, juntamente com o Vinícius e a Thaís, nós começamos com aquilo que acreditávamos mesmo como filosofia de ministério. E isso significa, né, que nós sempre prezamos pela exposição bíblica. Desde o início trabalhamos com a exposição das escrituras nos nossos cultos. Nós trabalhamos também com a ideia de que iríamos ser muito rígidos, como de fato nesses 8 anos somos, em relação a pecado, a tratamento de pecado. Tivemos algumas exclusões já nestes 8 anos, por causa de pecado, que é muito triste realmente, mas é algo necessário. Mas não íamos ser tão rígidos assim em relação a usos e costumes. Então, nós temos uma liberalidade um pouco maior em relação a essa liberdade e naquilo que não é pecado, mas, obviamente, naquilo que é pecado, nós tentamos ser bem rígidos, bem sérios. Ao mesmo tempo, nós prezamos pelo pastoreio mútuo dos membros, né? Nós queremos, de fato, que as pessoas se reúnam durante a semana, tomem café, visitem uns aos outros, para aplicarmos Tiago 5,16, a questão de pastorear uns aos outros, e levamos isso muito a sério realmente, né? Nós gostamos quando às vezes chega alguém de outra igreja um pouco ali receoso, mas logo está abrindo o coração, contando lutas, pecados, problemas, porque na verdade o que ele vai encontrar é uma congregação de pecadores que estão tentando vencer esses pecados pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, e a gente está na igreja para nos ajudar nesta caminhada cristã. Enfim, temos alguns outros valores, obviamente, né? Nós somos uma igreja falei que preza pela pregação expositiva, somos uma igreja dispensacionalista, somos uma igreja bem descentralizada, como é característica do movimento dos irmãos. Os membros têm oportunidades para desenvolver de fato os seus dons, aqueles que têm dons de ensino pregam, as pessoas tocam, dão aula, enfim, trabalham em diversos ministérios da igreja. E defendemos, claro, o aconselhamento bíblico, a suficiência das escrituras no tratamento de pecados, realmente. Acreditamos na soberania de Deus, cremos de fato que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que Ele criou e tudo que Ele faz, e que Ele é o grande autor da história. Cremos na depravação do ser humano, enfim, todos estes aspectos em relação a Deus e ao homem que a Bíblia apresenta. Mas, basicamente, isso é um pouco, bem resumido, a história da Igreja Bíblica dos Irmãos, como ela iniciou 8 anos. E continuem orando por nós, irmãos, vocês que acompanham este canal, que nós carecemos, como todas as igrejas, né? Nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia dEle, para continuarmos firmes, manifestando a sua multiforme sabedoria e graça neste mundo. Tá bom? Obrigado por quem perguntou, é sempre um prazer, né, compartilhar um pouco da nossa história.